Diabetes. Diabetes é uma doença que a gente, quando sabe, ai, tá com diabetes, já fica todo mundo achando que está condenado e que vai ser realmente uma vida terrível, que não vai poder comer mais nada, não vai poder fazer mais nada na vida, está com a sentença de morte. E isso não é fato. E a gente convidou o Dr. Sérgio Augusto Rodrigues, que é endocrinologista, para tirar as dúvidas da gente, para nós, e para falar diabetes, o que é? Diabetes é o quê, doutor Sérgio? Boa tarde, Mafalda, boa tarde a todos. Diabetes é uma doença muito antiga, Mafalda, conhecida na história da humanidade até mesmo antes de Cristo. Ah, é? Sim, é uma patologia bastante antiga, conhecida. Um diabético, se bem controlado, ele não vai apresentar complicações. Vai ter vida normal. Vai ter uma vida normal, se ele respeitar essas condições. O contrário disso é uma doença crônica, silenciosa, degenerativa, consumitiva e, pior de tudo, que ela é progressiva. As agressões que ela vai causando, ela não retorna. Agrediu. Por isso que um cuidado com um paciente diabético deve ser desde o início do seu diagnóstico, para que ele não evolua para as complicações e tenha uma situação, uma vida boa, tranquila e de boa qualidade. Se ele tiver o comprometimento junto com o seu médico de acompanhar e fazer direitinho, ele vai ter uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida boa, sem complicações, de vida longa, como qualquer outro indivíduo. Certo. Portanto, eu vou até ali e eu vou passar algumas imagens que já foram separadas e eu gostaria que você falasse para a gente. Nós temos alguns tipos de diabetes. Vários tipos de diabetes, Mafalda. Basicamente, os dois mais conhecidos é o diabetes tipo 1, ou chamado de juvenil, ou tipo 2, certo, o diabetes do adulto. E temos também o diabetes gestacional, que é uma condição especial promovida por hormônios da placenta que acabam elevando o nível de açúcar e que, tirando o feto, teoricamente, essa situação desaparece. E o que é o pré-diabético? Mafalda, eu acho que para eu falar de pré-diabetes, eu devo falar um pouquinho do diabetes tipo 1, um pouquinho do diabetes tipo 2, para que a gente possa entender o que é o diabetes ou pré-diabético. Não, eu só perguntei isso porque tem pessoas que falam assim, eu sou pré-diabética, ela está com uma taxa de 130 e fala, eu sou pré-diabética. Eu acho que com uma taxa de 130 ela já é diabética. Já é diabética. Já é. Bom, o diagnóstico de diabetes, ele é muito importante, é muito sério, porque isso implica em situações sociais, como aposentadoria, uma série de coisas. Então, nós temos que ser precisos quando definimos o diagnóstico de diabetes. A princípio, nós deveríamos ter 2 glicemias de jejum maior do que 126 ou 2 glicemias maior do que 200 em qualquer horário do dia. Então, 2 acima de 126 em jejum ou 2 acima de 200. Caso contrário... não é diabetes ainda. Porém, o diabetes tipo 1 é o diabetes do jovem, onde cria-se um anticorpo, uma substância que vai agredir as células beta, que são as células que produzem insulina, levando uma destruição dessas células produtoras e, com isso, ocorrendo falência de insulina e o indivíduo precisando insulinizar-se. Tomar insulina. Esse é o diabetes tipo 1. Tipo 1. O diabetes tipo 2, ele é diferente. Ele não vai direto para a falência, porque no diabetes, primeiro, o indivíduo tem que ter uma genética que facilite. Que facilite, porque vem de lá. Vem da genética. Lá de trás. A genética facilita e o estilo de vida é quem vai
ou não determinar a esse indivíduo a situação do diabetes. Então, um indivíduo com facilidade para o diabetes tipo 2, 90% dos diabéticos tipo 2 são obesos, que é essa obesidade central. Depositou uma gordura... Está aqui esse gráfico. Esse gráfico. Deposita Aqui. gordura central, abdominal, ele vai depositar gordura no fígado. Depositando gordura no fígado, Conclusão. atrapalha a função da insulina. Não deixa com que a insulina funcione de maneira correta, não deixa ela interagir no local onde ele vai agir, e com isso exige-se uma maior demanda de produção de insulina numa fase que antecede ao diabetes. Só que essa produção a mais de insulina vai levando à falência. Produz-se mais hoje e vai faltar amanhã. Então, hoje fala-se assim, quando nós temos um diagnóstico de diabetes, não é o início da doença. No diagnóstico, nós já temos metade das células que produzem insulina destruídas. Então, quando surge um diabetes, já é a metade da doença. Já foi metade. E se não ficarmos atentos, vai de 4% a 5% ao ano, nos anos que se seguem. Aumentando. A destruição. A destruição vai sendo aumentada até que vai para uma falência, onde o indivíduo aí vai para a insulinização. Um indivíduo diabético tipo 2, que inicialmente trata-se só com comprimido, se ele chegar à falência, ele vai também para a insulinização. Quando você disse na medição, tem muito esses aparelhinhos aqui, né, doutor Sérgio? Sim, Mafalda. Que a gente pode fazer em casa, né, a medição. Sim. Isso é um Mas aparelho... tem um dedo específico. Esse é um aparelho chamado de aemoglucoteste. O aemoglucoteste, ele serve apenas para acompanhamento do tratamento de diabetes. Para diagnóstico é sangue. Certo. Sangue. O ponta de dedo pode ser um alerta, um monitoramento para alerta, um rastreamento, ou quando o indivíduo já está com diabetes, e aí você faz um monitoramento... Controle diário, por exemplo. Mas tem um dedo certo que a gente tem que picar. Tem sim, Mafalda. Tem, não tem? Tem sim. Bom, os dedos, o sangue vai fazer o teste, mas esse dedo certo é o dedo que menos dói. Ah, tá. É o que menos dói. Teoricamente, o dedinho é o que menos tem terminação nervosa. Então, é o que menos dói. Nessa ordem, é do que menos dói para o que mais dói. Não faça teste no dedão, porque dói muito. Tem muita terminação nervosa. A sensibilidade é muito grande. Nas laterais do dedo, tem menos nervo, menos inervação. E com isso, dói menos também. Então, você fazer no quarto, quinto dedo e na lateral, você vai ter menos dor do que fazer no meio do dedo. E lembrando... não sabia disso não, hein? Lembrando que o teste de ponta de dedo, ele serve como um direcionamento, ele não é um resultado totalmente seguro, mesmo dentro de aparelhos aferidos. Ele pode, um aparelho bem controlado, ele pode ter 10% de desvio padrão, para mais ou para menos. Uma glicose do sangue em 100, o aparelhinho de ponta de dedo pode ir 10%, seria 10. Então, 90 a 110. Então, ele dá esse direcionamento. É muito bacana. Em casa, a gente pede que lave bem as mãos com água corrente e enxugue com uma toalha seca e limpa. Não esteja úmida. Que ela não esteja úmida. E evita-se o álcool.
porque o álcool pode reagir com as fitas e dar falsos resultados. é? O álcool pode fazer isso. Então, nós utilizamos o algodãozinho com álcool em ambiente hospitalar, em ambientes de ambulatório, mas a domicílio é melhor que o indivíduo faça uma boa higiene com água corrente e enxugue com uma toalha limpa e faça o teste. Agora, a gente fala que o indivíduo, para ter uma vida normal, ele tem que ter critérios na alimentação. Então, tem aquilo que ele pode comer e aquilo que ele não pode comer. Então, por exemplo, aqui, olha que delícia que está aqui, doutor Sérgio. Olha a delícia que está aqui. Croissant, tortas, bolo, pão. E daí? O que você me diz? Mafalda, a alimentação é muito importante dentro de um tratamento de diabetes. Porque se você fizer uma sobrecarga de açúcar, o pâncreas não vai dar conta. E mesmo insulinas aplicadas, muitas vezes, não vai dar conta. A gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação do diabetes, porque não se restringe apenas ao açúcar, açúcar que absorve rápido, como açúcar cristal, demerário, refinado, mel, melado de cana. Todos esses açúcares absorvem muito rápido. É uma única molécula de açúcar onde, entrando em contato com mucosa de boca, garganta, ele já vai absorvendo. Então, vai absorvendo muito açúcar de uma única vez. O doce. Entra muito açúcar na circulação e a produção de insulina ou a insulina aplicada, ela age pouco, mais vezes durante o dia. E vai somando. Horas, e vai se somando. E se você põe uma sobrecarga de açúcar, essa insulina não dá conta. E aí você faz picos isolados de glicose. Às vezes você está lá com 100, você comeu um doce, em 10 minutos vai para 200, 250. Verdade. Rápido. E até que esse nível abaixe, vai tempo para que se consiga. Agora, conselhos para a gente, principalmente o que está diabético. Conselho número 1, mantenha o peso adequado? Sim, Mafalda, o peso é muito importante, porque quanto mais pesado o indivíduo, menos a insulina age. E os indivíduos leigos, não médicos, muitas vezes não têm noção que insulina não funciona de maneira correta. Quando a gente fala em diabetes, a gente já pensa em falta de insulina. E nem sempre isso é verdadeiro. Às vezes só a dificuldade de ação. O exercício, ele queima açúcar, mas o que ele faz é a insulina funcionar de maneira correta. Então, a atividade física é importante. É fundamental para a manutenção do peso. Porque quanto mais pesado, menos a insulina age. E a dieta também. Nós temos 3 pilares no tratamento de diabetes. O número 1 é atividade física, o número 1 no grau de importância. Alimentação é 2, remédio é o número 3. Se não tivermos atividade física e uma alimentação adequada, não é o remédio que vai surtir grandes resultados. Não vai. Então diminuir o sal da comida, então isso indiscutivelmente é fundamental. Fundamental, porque né? grande parte dos indivíduos diabéticos são hipertensos. Agora, não tomar bebida alcoólica. Nem de brincadeira, porque o álcool, primeiro que ele é um falso energético. Ele facilita a ocorrência de quedas de açúcar, que é um risco sério para o indivíduo diabético. E, além do que, o álcool ele pode promover irritação dos nervos, criando a neurite, que pode ser uma neurite alcoólica ou uma neurite diabética. Você junta as duas situações, a gravidade das neurites são
sempre presentes. Cigarro, então, nem pensar. Mafalda, eu no meu consultório digo assim, você fuma, acho perda de tempo você voltar aqui, hein? Verdade. Para um diabético, Verdade. não tem acerto. Infelizmente, o diabetes, ele complica a circulação. Todas as complicações do diabetes é do ponto de vista circulatório. E o cigarro, ele exacerba essas complicações, ele facilita aos riscos de infarto, aos riscos de AVC, que são os derrames cerebrais. Então, várias complicações. Mas quando você tem um indivíduo diabético e fumante, o infarto e o derrame vai ser a principal situação. Agora, uma coisa que eu não sabia e que eu fiquei sabendo recentemente, diabetes gestacional. Diabetes gestacional, Mafalda, ele é bastante incidente no nosso meio. Pacientes que já apresentam facilidades para o diabetes tipo 2, no final da gestação, ali por volta da 26ª, 28ª semana, com a produção dos hormônios placentários, elevam o nível do açúcar. E às vezes tem que tomar insulina. O tratamento, se não corrigido só com alimentação, a única medicação que pode ser utilizada é a insulinização. E a diabetes gestacional, ela pode ser controlada com uma nutricionista, alimentação? Pode, Mafalda, porque a gravidade, digamos assim, de um diabetes é variável de pessoa a pessoa. Existe muitas pacientes com diabetes gestacional que só com atividade física adaptada à capacidade dela, aliada com uma boa alimentação, você consegue não ter a necessidade da insulinização. Então, a gente consegue isso em grande número de pacientes. Frutas, à vontade. De maneira alguma, Mafalda. As frutas é uma situação que engana muito aos indivíduos, porque fala assim, não, comi só uma frutinha. Como se essa frutinha não tivesse caloria alguma, não tivesse açúcar algum. Comi só um abacate. Comi uma bananinha só. Uma bananinha. A banana é uma das 5 frutas que o diabético deve tomar cuidado. A banana, verdade, a uva, a manga, o caqui e... banana, uva, manga, caqui e kiwi. Verdade. Essas 5 frutas têm muito açúcar disponível, ou seja, açúcar que absorve rápido. Agora, uma paciente que diz assim, Dr. Sérgio, eu adoro uma banana. Como ela pode comer essa banana? Amaceta, põe uma aveia, que é uma fibra, é uma palha morta. Essa fibra vai atrapalhar a absorção desse açúcar, vai retardar a absorção e, com isso, o pâncreas desse indivíduo consegue produzir insulina a contento. Então, comer uma banana com aveia não tem problema. E suco? Então, o suco, ele é muito concentrado, ele tem muito açúcar. Verdade. Então, os sucos devem ser diluídos com água. Uma fruta, um copo d'água. Para você ter uma ideia, um copo de suco de laranja natural tem em torno de 130 calorias. Esse mesmo copo em Coca-Cola tem 90. Então, a Coca-Cola tem menos açúcar do que um copo de suco de laranja. Então, não se deve, é muito açúcar de uma vez só. Grãos eu posso? Grãos não exige necessidade de produção de insulina. Feijão, ervilha, lentilha, não há problemas. Pode ser comido. Lógico, com moderação, porque nada é também à vontade. E dentro das regras da alimentação do diabetes, são 3 regras básicas. Quais são? Evitar o açúcar que absorva rápido, açúcar cristal, refinado, mel, melado de cana, mascavo, demerário, todos esses açúcares absorvem muito rápido. A segunda regra é evitar gorduras,
Então, alimento gorduroso não se deve, e hoje sabe-se, inclusive, Mafalda, que a gordura tem se mostrado muito mais agressiva no desenvolvimento de diabetes do que o próprio açúcar. Então, gordura, não. E a terceira regra é coma pouco, mais vezes durante o dia. Então, Tem que ter horários. fracionar a alimentação, Mafalda. Um café da manhã, um lanchinho no meio da manhã, para atrapalhar o apetite do almoço e comer pouco no almoço. Não está morrendo de fome. Não chegar morto de fome, porque se você chega com fome, você não se controla e come muito. E não pode, porque todo alimento tem um pouco mais, um pouco menos de açúcar. A gente precisa do açúcar em quantidades aceitáveis para o nosso corpo. Então, comendo-se pouco, você controla melhor o teu peso e também controla melhor os níveis de açúcar. Porque senão, ora, o açúcar está aqui embaixo, come-se um alimento, faz um pico exagerado, 2, 3 horas cai, aí outro alimento já sobe e fica numa oscilação que vai complicar esse indivíduo. Uma coisa que eu acho importante colocar, água. Diabetes deve tomar bastante água. Qualquer indivíduo, Mafalda, deve se hidratar muito bem. Em média, nós recomendamos 35 ml por quilo por dia de líquido. Líquido, que pode ser em forma de água, de suco, de chá, de leite. Então, pegue o seu peso e multiplique por 35. É a quantidade do volume de líquido que você deveria ingerir no decorrer do dia. O diabético, ele vai ter muita sede, desde que ele esteja num nível bastante elevado, acima de 200. Porque, a princípio, o diabetes é uma doença assintomática. 50% dos indivíduos hoje diabéticos, eles não sabem que são diabéticos e não têm sintomas. Então, quando vai ter muita sede, que fica tomando muita água, é porque o nível do açúcar já está 200, 300, 400. Acima de 200, com certeza. Já extrapolou. A gente vai falar muito mais sobre o diabetes numa outra oportunidade. Topas? Sim, com muito prazer, Mafalda.